Regresso ao centro de emissão. O Rádio Clube Português foi uma estação de rádio fundada em 22 de novembro de 1931. Em 29 de julho de 1966, o Rádio Clube Português inaugura o seu novo centro emissor de onda média em Porto Alto, com um emissor de 120 kW, denominado Centro Jorge Botelho Muniz, em substituição do centro emissor da Parede. O grande objetivo do centro emissor ultramarino da emissora nacional, situado em Pegões, dentro do perímetro do Montijo e a 30 km de Vila Franca de Xira, era atingir em melhores condições técnicas as então colónias portuguesas e as comunidades de nacionais espalhados em alguns pontos do globo. Em setembro de 1966, Américo Tomás inauguraria 4 novos emissores de ondas curtas. Notícias de Portugal, 17 de setembro de 1966. O racional do Estado Novo era falar da verdade de Portugal em diversas línguas, numa altura em que as guerras em África tinham atingido um ponto complicado e as instâncias internacionais pressionavam o país a resolver o problema das colónias. No mapa da Revolução há locais emblemáticos e o centro emissor de Porto Alto foi um deles. Dele dependeu o alcance dos comunicados que foram sendo emitidos. Após a Revolução de 25 de abril de 1974, são nacionalizadas todas as rádios em Portugal, com exceção da Rádio Renascença. Em 1976, a emissora nacional passa a chamar-se Radiodifusão Portuguesa, RDP. Desde então, muitas outras rádios foram criadas em Portugal e passaram também a ocupar um lugar importante nas emissões pela internet. A rádio pública ao abandono. A estratégia digital de sucessivas administrações tem servido de justificação para um desinvestimento estrutural que contraria a tendência de todos os restantes países europeus. Portugal perdeu as emissões em onda curta, a onda média já só cobre parte do território e o FM é muitas vezes recebido em condições degradadas. O Conselho de Administração da RTP suspendeu a 1 de junho de 2011 as emissões da RDP Internacional em onda curta, com o aval do então Ministro dos Assuntos Parlamentares, Jorge Lacão. Esta suspensão foi justificada com a necessidade de avaliar o impacto destas transmissões, muito embora 8 anos após a suspensão nunca tenha sido apresentada qualquer avaliação. Em 2018 visitei estas instalações e tentei registrar o máximo que pude. 6 anos mais tarde, por mero acaso, passo pelo local e por curiosidade fui espreitar de novo as instalações. Caramba. Em 2018, os portões ainda existiam, tanto na garagem como na entrada principal.
O sofá de design anos 60 do século XX estava cá dentro e agora encontra-se no exterior. No entanto, ainda sobrevive estas décadas todas. Shit. Isto parece agora um estábulo. Com as portas abertas, os animais entram. Looks like a stable. Still smells like radios. O cheiro característico talvez de estúdios e instalações de rádio da época, apesar dos excrementos ao redor. Esta placa ainda se mantém intacta na parede. Por baixo existiu outra mais pequena que só descobri após ter visto a visita de Marcelo Caetano a estas instalações. Mas nota-se a furação na parede onde se encontrava a placa menor. Será que a levaram? Será que caiu e partiu-se? Last time I was here, that shit wasn't on the floor. And last time I was here, there was a small dead dog in there. Let's check it out now. Em 2018, quando aqui vim, estava um pequeno cão morto ao fundo. Still remains here. O grande transformador elétrico ainda continua aqui na mesma posição que em 2018. Muito pesado, certamente por isso mantém-se na mesma posição. Na visita em 1970 vê-se perfeitamente o mesmo grande transformador, assim como algumas das estruturas metálicas ao redor. Yes, the remains of the dog still here, fossilized. Look at this. That looks like a mummy. E o pequeno cão continua aqui, mas já sem pelo. Só pele e osso, parece uma múmia. Esta placa de madeira com o mapa de Portugal de alguma forma sobreviveu ao tempo, onde tinha marcado por pequenas lâmpadas a localização das estações de rádio no país, acho eu. No filme da visita de Marcelo Caetano consegue-se ver perfeitamente o mapa na parede com as pequenas luzes acesas.
Estas pastas continuam por aqui. Vamos ver uma em detalhe. É incrível a antiguidade destes documentos técnicos que resistiram aqui décadas, mas que se vão perder a qualquer momento. Um pedaço de história da rádio que irá desaparecer. Lot of poo. E aqui o mesmo sofá onde Marcelo Caetano se sentou em 1970. O mesmo sofá na mesma posição. No filme em que se vê Marcelo Caetano sentado neste sofá ao lado de César Moreira Batista, conversa com Júlio Botelho Muniz e interage com crianças. Uma dessas crianças, que só se vê a mão dela, deve ter mais ou menos a minha idade. Isto foi em 24 de janeiro de 1970. Eu nasci em 12 de fevereiro de 1968. Eu era um bebê com 2 anos e 11 meses. Quase 3 anos, e esta criança do filme deve ter no máximo uns 3 anos. A maior parte do resto das pessoas da visita de Marcelo Caetano provavelmente já cá não estão. Os carreiros no chão onde passavam os cabos eram tapados com placas de metal. Hoje já não existe aqui nenhuma. Isto aqui fora tinha uma rotunda e estradas dentro do recinto deste emissor, e agora está tudo coberto pela natureza. Se não fosse o filme da visita de Marcelo Caetano, eu não sabia. So this is it after 5 years. Aqui estacionou o carro da chegada de Marcelo Caetano, acompanhado por César Moreira Batista, sendo recebido por Júlio Botelho Muniz, presidente do Conselho de Administração do RCP, e membros da direção. More degradation. Eu tinha lido algures que existia um busto do Major Jorge Botelho Muniz, fundador do Rádio Clube Português, em frente ao emissor, mas isso já não existe. Graças ao filme da visita de Marcelo Caetano conseguimos ver como era.
Degradação total. Não sei se tiveram a ideia de levarem a placa com o nome do Major, mas não conseguiram e estragaram tudo. O busto provavelmente levaram. Let's go up. Por este portão entrou a comitiva de carro de Marcelo Caetano em 24 de janeiro de 1970. Tinha eu quase 2 anos de idade. Tiles. Careful.
Uma antena de televisão de sinal analógico também sobrevive ao tempo. E aqui esteve Marcelo Caetano neste pequeno terraço a admirar a vista, e a antena, com cerca de 60 metros, continua intacta após todas estas décadas. Okay, that's it. After 5 years, 6 years. I was here in 2018. Now it's 2024. 6 years passed and more degradation, but the place still remains the same, with this antenna still here. So again, thank you for watching. Subscribe to the channel, comment, like, and share. See you in the next video. Bye.